Olá, queridos, tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem. Eu vim trazer para vocês hoje um assunto um pouco mais longo, um pouco mais complexo, um assunto que assombra muita gente. Muitos clientes chegam até mim assustados com o diagnóstico médico e o diagnóstico e o laudo do exame, onde trouxe lá uma hérnia de disco, um abaulamento discal ou uma protusão discal. Eu quero trazer para vocês, eu quero mostrar para vocês como se forma uma hérnia de disco, o que é a hérnia de disco. E também contar para vocês um pouquinho do que pode ser feito para evitar que elas ocorram. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma pequena representação do que é a nossa coluna por dentro. Aqui é uma representação da nossa cervical, essa região do pescoço. Mas a nossa coluna toda, ela é composta de vértebras. Então, aqui onde eu estou segurando é a base do nosso crânio. É como se eu estivesse colocando a mão aqui embaixo da minha nuca, em cima um pouco da minha nuca. E aí a nossa coluna inteira, da cervical até lá embaixo na lombar, ela é composta por vértebras e discos. Discos. Entre uma vértebra e outra temos discos. Esses discos são, vou falar numa linguagem bem simples para que vocês entendam. Esses discos, eles são como almofadas que protegem um osso de tocar o outro. Esse disco, ele cria um espaço entre uma vértebra e outra para que os nervos, tá vendo esses amarelinhos aqui? Aqui também temos um pouco mais. Para que esses nervos eles não sejam exprimidos entre uma vértebra e outra. Aqui atrás, aproveitando também esse momento anatomia, aqui atrás esse amarelinho é onde está a nossa medula. A medula ela sai daqui de dentro do nosso crânio, do cérebro, e desce por dentro das vértebras, pelo canal medular. Então, as vértebras, elas nada mais são do que um abrigo para a nossa medula. Como talvez a maioria de vocês deve saber, que a nossa medula, ela é responsável, e os nervos, né, que saem da medula, esses pequenininhos aqui do lado, são fiozinhos, são nervos condutores de eletricidade que saem da medula. E a medula e os nervos é o que dá movimento para o nosso corpo, é o que dá comando para o nosso corpo. Então, para vocês entenderem um pouco mais, fazendo uma analogia, a nossa medula é como se fosse um cabo de energia que sai lá do poste da rua e entra na nossa casa através de fios. Esses fios, vamos considerar que são os nossos nervos. E os nossos nervos, são ligados, eles ligam aos nossos órgãos e aos nossos músculos. Assim como os fios que saem lá do poste da rua, acendem as nossas lâmpadas e ligam os nossos aparelhos eletrodomésticos. Sem energia, não há funcionamento de nada. Então, esses fios, esses nervos, precisam estar íntegros para que os nossos músculos, nossos órgãos tenham força, tenham vitalidade, tenham energia. Quando por algum motivo esses nervos são pressionados, eles funcionam como sabe quando vocês já encostaram a mão num fio desencapado? Vocês tomam um choque, não tomam? Alguém já tomou choque encostando o dedo no fio? Quando esses fios, por algum motivo, são pressionados e eles são machucados, é como se eles ficassem desencapados. E aí o que a gente vai sentir? Choque, formigamento e dor em determinada região do corpo. Pode ser na própria coluna, pode ser nos braços, pode ser nas mãos, pode ser nas pernas, na panturrilha, pode ser nos pés, no dedão do pé ou só no dedinho. Depende muito de onde esse fiozinho, esse nervo está sendo tocado.
Quando por algum motivo esse disco que está aqui dentro, protegendo uma vértebra da outra, ele é pressionado, vocês imaginam que tem um peso aqui em cima, pressionando toda essa coluna, e esses espaços que tem aqui, eles diminuem de tamanho. Esse é um gelzinho, é um material gelatinoso que compõe o disco. Esse gelzinho, ele é esparramado para fora desse espaço. E aí, aonde ele pode chegar? Ele pode chegar a encostar no nervo. Então, quando uma porção desse disco gelatinoso que está aqui dentro da vértebra sai do espaço que lhe cabe, ele encosta ou no nervo, ou ele pode encostar também aqui atrás, aqui por trás na medula. Hérnia significa saída. Então, hérnia de disco significa saída do disco. Essa saída, ela não precisa ser muito grande para que comprima um nervo ou a medula. Essa saída, se ela for muito grande, ela pode comprimir a tal ponto um nervo ou uma medula, a ponto até de deixar uma pessoa sem andar, de tirar a função de uma pessoa. Quando esse disco ele sai, ele dificilmente retorna à sua posição original. O que faz esse espaço diminuir e esse disco sair e essa hérnia acontecer? Alguns motivos. Mas o motivo principal é a diminuição desse espaço aqui. Então, vocês imaginem um hambúrguer, um pão de hambúrguer com outro pão de hambúrguer e todo o recheio aqui no meio. Sabe quando a gente pega o pão para comer e que a gente aperta um pão no outro e tudo que está lá dentro sai um pouquinho para os lados? É exatamente isso que acontece na hérnia, no disco. Algum motivo aconteceu para que esse espaço fosse diminuído, fosse pressionado, e aí o que está lá dentro sai. E a partir do momento que ele sai, ele toca os nossos fiozinhos de condução elétrica, de condução nervosa. E como é que a gente faz para poder abrir esses... detalhe antes. Entre de uma vértebra para outra, existem ligamentos, existem tendões e existem pequenos músculos, no caso da coluna, que ligam uma vértebra na outra para não deixar que essa coluna fique muito molinha e vá para qualquer lado e esses discos saiam daqui. Então, quando existe uma contratura ou um tensionamento, principalmente muscular, esses espaços eles também diminuem pela diminuição dos músculos, pelo encurtamento dos músculos. Então, o que acontece? Esse espaço diminuindo, ocorre uma compressão maior ainda. Mesma história do sanduíche. Diminuiu o músculo, comprimiu o sanduíche. E aí, o que está lá dentro sai. O que a gente, então, pode fazer? O que a gente pode fazer para que esse sanduíche não seja apertado? Para que esse recheio aqui não seja expulso do lugarzinho dele? Primeira coisa, e a mais importante para mim, na verdade, de todo esse sistema aqui: manter músculos relaxados, manter músculos alongados. Hoje, em consultório, o que mais eu vejo é que 90% das dores de um cliente que me chega com uma crise de dor vem porque os músculos estão muito rígidos, estão muito tensos. E não só porque deixou de fazer um alongamento, ou porque pegou muito peso na academia, ou porque pegou um galão de 20 litros de água sozinho, não. Muitas vezes é porque ele está tenso mesmo, emocionalmente. Então, uma discussão com o cônjuge, uma discussão com os filhos,
uma situação estressante no trabalho também pode gerar uma tensão muscular tão grande a ponto de comprimir tudo que está aqui dentro. Então, muitas vezes, não é a hérnia de disco que dói, não é a saída do disco que faz todo o formigamento, dor e alteração de sensibilidade na sua perna ou nas suas mãos acontecerem. Muitas vezes é o tensionamento da musculatura em cima dessa hérnia que faz comprimir e que faz ela se machucar ainda mais. Então, a grande dica é manter essa musculatura relaxada e alongada. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Trabalhando um pouco mais além do corpo, trabalhando um pouco mais a mente. Manter-se um pouco mais relaxado, trabalhar um pouquinho mais a meditação, trabalhar um pouquinho mais o lado energético, não só trazer para o físico isso, mas pensa, quem já tem a hérnia de disco, pensa em que situação você sente, em que situação a crise de dor vem. E começa a relacionar se é depois de um tensionamento maior emocional, de uma alteração emocional, em que a musculatura, até no processo de reação, né, essa musculatura fica mais dura, porque ela cria uma armadura para preparar para a guerra que você vai enfrentar com a pessoa ou com a situação que você está vivendo. Então, tenta buscar em que situação as suas dores acontecem. E tenta buscar a forma, e busca a forma em que você sinta que o relaxamento aconteça. Não só o relaxamento do corpo, mas o relaxamento da mente também. Você faz uma dica? Você faz alguma coisa que você realmente gosta para te desestressar? Você toma um floral de vez em quando? Você toma um chazinho, um simples chá de erva cidreira, toda noite para dormir? Para deixar os seus músculos relaxados e com isso dar tempo para o corpo se recuperar para o dia seguinte, desse estresse todo que você passou no dia anterior? Pensa um pouquinho nisso. E aí a gente vai, com isso a gente vai observando e a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham visualizado o que pode estar acontecendo com vocês por dentro. Não só por dentro aqui, mas por dentro aqui e por dentro aqui. E eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho só. Beijos, até breve!